Oi, minha gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para falar de mais cinema paraibano, conversar sobre mais um filme incrível e só recebendo gente com naipe, elevadíssimo. Eu vou ficar com o ego lá em cima, a produção que lute para me aguentar, porque depois de receber convidados tão incríveis, não vai ter jeito. Vamos falar de mais cinema paraibano? Neste sábado, a TV Paraíba e a TV Cabo Branco vão exibir o filme O Seu Amor de Volta, Mesmo Que Ele Não Queira, no Cine Paraíba. O filme foi produzido em 2019 e de lá para cá já participou de 7 festivais nacionais e internacionais, levando também diversos prêmios, incluindo melhor direção, melhor roteiro, melhor documentário, entre vários outros. A gente pode dizer que saiu levando foi tudo. Então deixa eu apresentar logo para vocês os meus convidados de hoje. Um deles é Bertrand Lira, diretor e roteirista. Mas, além disso, Bertrand também é professor, doutor do Departamento de Comunicação e Mídias Digitais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, realizador audiovisual, dirigiu diversos documentários de curta, média e longa-metragem premiados em festivais no Brasil e no exterior. Bertrand, muito obrigada por estar aqui. Obrigado a vocês por esse convite. É uma honra para mim exibir um filme, um longa-metragem, na programação das duas emissoras. Eu acho que é uma forma de divulgar muito aqui em toda a Paraíba. O filme só chegou em Campina Grande e João Pessoa. Em Campina Grande, num festival, em João Pessoa, na sala de cinema, na programação normal, e também em festivais, em 2 festivais em João Pessoa, o Festa Aruanda, onde ele estreou, e no Fest Cine JP, a primeira edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa. Então, ter exibido na TV vai abranger, vai chegar mais ao público, isso é muito gratificante, porque é isso que a gente quer quando a gente faz um trabalho, e que é um trabalho difícil de ser feito, não se faz de um dia para o outro, é um edital que leva mais de um ano para a gente, da publicação do edital, a liberação do dinheiro, da verba, e a execução do filme, lançamento, no mínimo 2 anos. Então é muito trabalhoso, E assim, e quanto mais as pessoas possam ver esse filme, melhor a gente se sente gratificado. Esse projeto de exibir filmes paraibanos na televisão, para a gente é muito gratificante. Muito obrigada, Bertrand, a gente que agradece. E além disso, eu também estou recebendo aqui Paulo Roberto, que é coordenador da João Pessoa Film Commission e chefe da divisão de audiovisual da Funjop. Paulo também é realizador audiovisual e gestor de políticas públicas para esse mercado. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, inclusive estar na presença de Bertrand, que é um grande amigo. Somo as palavras de Bertrand desse projeto, desse programa, Cine Paraíba. O que a gente precisa realmente é fazer a difusão do nosso cinema. Então, a TV ainda é, nos dias de hoje, um excelente canal, uma excelente janela, muitas pessoas, seja da capital, Campina Grande e até mesmo dos confins do estado, do interior, ainda conseguem chegar neles muito do que é feito no nosso cinema através da TV. Então, só somo as palavras de Bertrand de agradecimento. A gente que agradece também. E, além disso, uma curiosidade é que Paulo também trabalhou no filme de Bertrand. Conta pra gente direitinho. Não, então, eu fui convidado por Bertrand, pelo realizador Bertrand, a somar a equipe, na função de assistente de direção. Para mim foi muito gratificante e uma excelente experiência, porque esse filme, como a gente tem conversado e trocado ideias sobre o caminho, o percurso que ele tem tomado, foi um filme foi uma obra, na verdade, construída muito com um clima de colaboração conjunta da equipe. Então, foi muito gratificante. Você foi assistente de direção no filme? Sim, fiz a assistência de direção para Bertrand, recebia os comandos dele antes inclusive também até do set acontecer. Bertrand me deu umas orientações inclusive de pesquisa, Bertrand, que você queria de histórias. Quem vai ver o filme vai entender tudo que a gente vai falar.
de histórias de desamores, né? Então, Bertrand também fez com que a gente percorresse, procurasse, capturasse histórias na pesquisa para que ele servisse para ele de material para a realização do filme durante o set. E eu já aproveito para perguntar, foi a primeira vez que vocês trabalharam juntos? Foi não, né, Bertrand? Não, eu te conheci iniciando no cinema, mas não cheguei a trabalhar com você. Paulo já tem 3 curtas-metragens, né? Isso. E parou um pouco a carreira talentosa de curta-metragista, não é jogando confete aqui em presença, mas é porque ele tem 2 filmes muito interessantes. E assim conheci Paulo e estimulando isso, porque Paulo morava em Nazarezinho, começou a fazer cinema lá, numa cidade que não oferecia condições para isso. Né? Mas assim, profissionalmente, a gente é a primeira vez que trabalha juntos. Foi a primeira vez de um set profissional, né? A gente já tinha trocado algumas experiências, algumas experiências mesmo em alguns ensaios realizados, mas nada tão profissional quanto o set do filme. E aí eu aproveito também para perguntar agora como foi o início de carreira de vocês assim com audiovisual? Como foi a trajetória de vocês para chegar onde vocês estão hoje? Pode começar. A minha antiga. Bom, na realidade eu sou cinéfilo desde criança. Eu morava em Cajazeiras, tinha um cinema na rua próxima. E sempre que a gente podia, não só eu, mas meus irmãos também, a gente estava lá, né? E passavam muitos filmes, os filmes se trocavam assim de 3 em 3 dias, não é como hoje, a programação vai uma semana e tal. E o problema era financeiro, né? Porque meu pai não podia, com 10 filhos, deixar todo mundo. Né? E eu conto sempre que a gente, quando terminava o jantar, ia para a calçada, botava aquelas cadeiras, porque ficavam os vizinhos todos na rua, né? E a gente sentava lá e ele já sabia que a gente queria alguma coisa, porque senão a gente estaria brincando com os colegas e tal, mas a gente ficava lá, ele já sabia, lá para as tantas, e a gente olhava, o filme vai começar e ele não dá uma dica, a gente morria de medo de pedir. E a certa altura, você está querendo ir para o cinema? Aí às vezes dizia não, e às vezes dava e a gente saía, disparava para o cinema, então ali foi um aprendizado, as chanchadas da Atlântida, os melodramas da Vera Cruz, tudo isso foi nosso aprendizado, os filmes norte-americanos, claro, as produções hollywoodianas, mas o cinema brasileiro naquela época tinha muito mais público do que o cinema norte-americano, com as chanchadas e com os filmes da Vera Cruz. Né? Então já era um sonho, assim, era muito distante pensar em fazer cinema, mas se sonhava, né? E assim, tava na veia já, né? Porque tu vens de uma família de artistas, né? De pessoas envolvidas com o audiovisual, reconhecidas nacionalmente, além daqui da Paraíba, nacionalmente, né? Estava no sangue, mas não veio de outra, de antepassados não, porque não teve, a gente já pesquisou, não tinha ninguém ator, nem atriz, até porque era uma profissão não era nada recomendável, né, de teatro, né, cinema, mas estava ali, aquele grupo, era uma rua que tinha um movimento efervescente de cultura, de festas, a gente organizava São João. Nós, crianças com adultos, a gente organizava a festa de São João e tinha um grupo, né, que tinha Eliezer Rolim, né, que não está mais entre nós, né, mas junto com Marcélia Cartacho, era vizinha, morava numa casa mais adiante, na mesma rua, e eles formaram um grupo de teatro, né, mas antes desse grupo estourar, né, com Marcélia Cartacho, a peça sendo reconhecida no sudeste do país, feita por adolescentes, e Marcélia foi descoberta enquanto atriz para fazer A Hora da Estrela. Aí eu já estava saindo de Cajazeiras, né? Então não acompanhei muito acompanhei à distância, né? Então é isso, tinha essa coisa. Quando eu cheguei em João Pessoa foi que no curso eu fui fazer odontologia e sabendo que não ia querer muito e tal. E quando surgiu, pude entrar no curso de comunicação, que era o que tinha mais próximo de cinema, tinha uma disciplina de cinema. A gente estudou com o Linduardo Noronha, com algumas pessoas, Manuel Clemente, pessoas que eram conhecidas no cinema, não só na Paraíba, mas nacionalmente, né, por conta de Aruanda. Né? Então, a partir daí, a gente teve a oportunidade de trabalhar com cinema, que a gente achava uma coisa muito distante, mas foi quando a gente viu uma primeira experiência lá no curso, a gente viu que era possível, e aí vieram convênios, um convênio da Universidade da Paraíba com a França. Os franceses vieram ministrar curso de documentário, cinema direto,
E eu entrei nesses cursos, fui selecionado, fui para a França 2 vezes fazer estágio de cinema documental, e minha produção é 95% de documentário, né? Então, isso aí, pronto. Aí eu vi que era possível não viver de cinema, mas trabalhar com cinema. Uhum. Entendi. E você, Paulo? Me conta um pouquinho da tua história com audiovisual. Como o Bertrand mesmo já colocou, eu sou de uma cidade do interior aqui da Paraíba, né? Chamada Nazarezinho. Nazarezinho, ela é localizada no Alto Sertão, ao lado de Sousa. Toma como referência a cidade de Sousa e Cajazeiras. E em Nazarezinho, eu até o momento, eu tinha completado o ensino médio e não tinha uma perspectiva do que ser, né? Assim, do que carreira seguir para a vida. E nisso vem para Nazarezinho um projeto chamado Viação Paraíba, que é do Torquato Joel, do cineasta Torquato Joel, paraibano também, sim, que é um projeto de extensão da UFPB. E durante 3 dias, se eu não me engano, 3 dias, nós tivemos contato, o grupo que se interessou em participar das oficinas e enfim, estar próximo ao projeto, nós tivemos contato a primeira vez com o cinema paraibano. Isso 2006, para quem não tinha um contato e também não tinha, além a cidade, além da região, e também não tinha como, por exemplo, hoje o celular, que você tem esses mecanismos para poder se comunicar com mais facilidade. A internet ainda naquele momento ainda era também algo muito precário naquela região. Foi um grande baque. Foi um grande baque porque nós, enquanto adolescentes jovens, não tínhamos ainda a concepção, a noção de que a Paraíba realizava cinema. A Paraíba fazia filmes. Uhum. O estado da Paraíba tinha cineastas, né? O que nós tínhamos como cinema era a referência da Sessão da Tarde e, bem precariamente, uma locadora de DVDs pirata naquela região, naquela cidade. Então, era somente o cinema norte-americano que nós tínhamos contato como cinema mesmo. E a partir daquele momento que eu tive a noção e a concepção de que a Paraíba fazia filmes, eu me empoderei de certa forma, desse poder também, né? Eu também posso realizar, eu também posso fazer um filme. E a partir desse momento eu fiquei mexido, em ebulição, peguei uma câmera, única câmera na cidade, como eu digo, não tinha celular. Não, os celulares de hoje, que é muito recente isso, um dispositivo que grava, né? E aí eu peguei, emprestado sem ele saber, uma câmera mini DV. Quem não sabe o que é mini DV, é uma câmerazinha, aliás, é uma câmera que a fita é bem pequenininha, parece uma fita cassete, mas só que em miniatura. E aí realizei, fiz um documentário seguindo os ensinamentos e orientações que o projeto O Viação Paraíba tinha nos dado, e a partir dali comecei a enviar para os festivais, gravei um DVD e ficava enviando bem assim, descompromissadamente. E para minha surpresa, para grata surpresa, eu comecei a ver que eu comecei a ser selecionado e chamado. Para você ter ideia, o cinema foi o cinema que me fez andar de avião a primeira vez. Conta essa história, por favor. Então, foi para um festival que ocorre em Minas Gerais, e aí eu fui convidado para estar lá, e aí vim para João Pessoa, peguei o avião e fui. Por causa do cinema, né? Por causa do filme. E foi o cinema que fez com que eu saísse da minha cidade e começasse a desbravar o mundo e descobrir que existia muito mais do que a minha cidade, a minha região, a minha aldeia. Então, a partir dali eu me sinto empoderado dessa convicção de que eu posso, e é a partir dali que eu começo a desbravar novos horizontes e evoluir quanto seja realizador ou até mesmo ser humano. Uhum. E eu queria saber também um pouquinho sobre quais são as referências de vocês, assim, tanto no início de trajetória como hoje. Bem, eu falei, né, que enquanto criança eu vi esses filmes, né, os filmes, as superproduções, né, estadunidenses, mas também minha referência maior era muito mais o cinema brasileiro, mas as chanchadas,
Oscarito, o Grande Otelo e tal. E também o filme O Ébrio, esses filmes melodramáticos da Vera Cruz. Quando eu cheguei na universidade, aí eu tive contato com o cinema paraibano, porque eu fui aluno de Lindoardo Noronha, de Manuel Clemente, então a gente teve contato com o cinema brasileiro, paraibano, aí vem Glauber Rocha, todo o Nelson Pereira dos Santos e tal, e o cinema europeu, né, Fellini, Antonioni, Visconti, os cineastas italianos, principalmente. Então, depois essas passaram a ser minhas referências, né? Mais atualmente, mais recentemente, Almodóvar, né? Então, são os cinemas, Woody Allen também me instiga muito, eu gosto muito. Mas, assim, não sei dizer se são influência mesmo, não, porque eu não vejo nada. Eu gostaria muito que tivesse Almodóvar, eu gosto muito. Eu gosto daquelas irreverências de Almodóvar. Mas se inspiram para a vida. Mas no documentário surgem umas coisas, porque são temas tão assim, não são absurdos os temas, mas as histórias são às vezes absurdas, como o documentário de um ex-travesti que se renunciou a tudo, né, para ser pastor evangélico, casar, constituir família, tudo isso é surreal. Então está num documentário chamado O Rebeliado, que está no YouTube, né? E agora esse, O Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, que tem um título bem irônico, né, porque é inspirado nos anúncios das cartomantes, traga o seu amor em 15 dias, e não sei o que, e tinha esse anúncio também, traga o seu amor de volta, mesmo que ele não queira, né? Então, isso aí é uma coisa bem inusitada, você traz uma pessoa à força, né? A pessoa está escapando da relação e você tem que puxar de volta, e aí não deixa de ter um lado, o filme é dramático e tudo, mas tem uma coisa cômica também. Sim. Nas histórias, né? Com certeza. Quem vê o título, eu a princípio fiz assim, dá aquela risadinha assim. Agora, já estudando, eu tinha um grupo de pesquisa na universidade, aí a gente estudou 4 anos só documentário, né? Depois estudou mise-en-scène, a direção de diretores japoneses, diretores iranianos, né? O grego Theo Angelopoulos. Então isso influencia. Quando vou fazer um filme, tem que fazer uns enquadramentos assim, a lá fulano, a lá cicrano, e Mizoguchi, Ozu, não mexer muito a câmera. Então tem essas coisas que a gente fica pensando, mas na hora mesmo de filmar, às vezes vem espontaneamente ou não vem, né? Me conta tu, Paulo. Eu acredito que é muito como esse pensamento de Bertrand, né? A gente tem que pensar, enquanto fora do set, isso quanto realizador, né? A gente fica elocumbrando, né, Bertrand? Fica lá, achando, formando quadro para a hora de gravar e tal. Mas o set é muito predominante, o set comanda muito. Mas, respondendo especificamente a tua pergunta, eu acredito que muitas das minhas influências vêm do cinema de Tarkovsky, que é um cineasta russo, do leste assim, da Europa, um cineasta que eu trago dele muito tanto, obviamente, da beleza do quadro. Bertrand sabe que eu estou dizendo que ele tem um apelo muito grande em relação ao enquadramento e o que está colocado dentro do quadro, da beleza mesmo, quanto sublime, e também das suas... o que ele traz enquanto pensamento sobre a vida, a consciência, as crises de consciência que ele traz. E, ao mesmo tempo, também o radicalismo, que é muito importante para mim no cinema. Eu gosto muito de trazer o radicalismo quanto deixar o espectador, de alguma forma, tirar ele do senso comum. Entendeu? Tarkovsky, faço, como o Bertrand também vanglorio Almodóvar, com aquelas cores vibrantes e as elocumbrações ele é muito afetado, né, Bertrand? As histórias. As histórias, o quão é afetada as histórias dele. E também algo que eu tenho de paixão muito é o Kiarostami, que é um cineasta iraniano falecido, anos 2000 ele faleceu, se eu não me engano, que traz da leveza e poesia da vida, que não adianta você levantar erguer toda uma força, sendo que a leveza de uma pena pode te derrubar. Tá entendendo?
E, ao mesmo tempo, também não posso deixar de dizer o cinema paraibano, o cinema de Bertrand, o cinema de Torquato, o cinema, enfim, que a gente tem aqui, me comove e mexe muito comigo, né? O cinema de Bertrand, como também... Eu tenho também uma escola que eu me espelho muito no que o cinema de Bertrand ensina, é do cinema documentário, de ser observativo. Saber o momento de para onde virar a câmera e saber esperar, né? Dar tempo do que está na frente da câmera se revelar. Esse cinema também mexe muito comigo. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho agora sobre... o filme foi gravado majoritariamente aqui em João Pessoa. Quem vive aqui reconhece alguns dos lugares. Então, algo que me veio naturalmente à cabeça foi como foi para gravar em determinado lugar. Então, queria saber um pouco mais da atuação da João Pessoa Film Commission. Tá. Então, a João Pessoa Film Commission é uma política instituída esse ano, 2023. Nós tivemos a publicação pelo prefeito Cícero Lucena do decreto que institui, né, a João Pessoa Film Commission. Basicamente, explicando o que é a João Pessoa Film Commission. O que é uma Film Commission? Uma Film Commission é um ente ligado normalmente a um ente público, né, no caso aqui é a Funjop, dedicada tem duas missões. Dedicada a atrair produções para que ocorra no local onde ela atua e também para viabilizar essas produções, essas gravações no local onde ela atua. A João Pessoa Film Commission, ela tem especificamente, no nosso caso, além dessas missões, também a missão de ser uma fomentadora de emprego e renda para o setor audiovisual local, de João Pessoa especificamente, né? No que se diz respeito, por exemplo, uma ação que ela realiza é do seu catálogo, que inclusive está no site joaopessoafilmcommission.com.br. Lá você pode achar tanto o catálogo de profissionais que prestam serviço para o audiovisual, então todos os profissionais que trabalham diretamente com o audiovisual em João Pessoa tem lá essa vitrine para quando ocorre uma produção no município, eles podem ir lá e precisamos de um cameraman, precisamos de um sonoplasta, precisamos, enfim, de um diretor, de um maquiador, enfim, pessoas profissionais ligadas diretamente. Vão lá e conseguem acionar esses profissionais que estão lá à disposição. Ao mesmo tempo também que a João Pessoa Film Commission tem um catálogo de serviços, que são o quê? Profissionais, serviços que estão ligados indiretamente com o audiovisual, no sentido de que toda produção, todo set precisa de alimentação para a sua equipe. Então, se você tem uma empresa de quentinha, vamos dizer, de marmita, e gostaria de estar no catálogo, é só chegar lá, tem um formulário Forms mesmo, Google Forms, preenche e sua empresa está à disposição. Vai estar disponível para essas produções que ocorrem em João Pessoa. Então, a João Pessoa Film Commission basicamente é isso, né? É uma fomentadora de emprego e renda e, ao mesmo tempo, que atrai e viabiliza as produções no município de João Pessoa. E como é que tu tem sentido, assim, a demanda desde a inauguração? Uhum. Não, então, nós estamos tendo, na verdade, inclusive... Uma das produções daqui, da TV Paraíba e TV Cabo Branco, né? Para ocorrer agora, para esses próximos dias. Estamos também com uma outra produção para ocorrer também em novembro. Então, eu tenho percebido que a João Pessoa Film Commission vem para somar e, de certa forma, alavancar o nosso cinema, né? É muito gratificante perceber que é uma ferramenta que está em uso, sabe? Então, o meu sentimento é de muito trabalho, muita demanda para que as produções ocorram. E que bom, né? Que vai trazer muito trabalho. Inclusive, a gente nota a importância de iniciativas assim, que incentivam e fomentam, viabilizam a produção audiovisual, não só em João Pessoa, como também na Paraíba, né? Porque, nesse caso, é apenas para João Pessoa, mas olha aí. Fica a dica para a gente já ampliar os serviços. Inclusive, Diana, é importante dizer que um dos propósitos para a João Pessoa Film Commission existir, além, obviamente, da necessidade de ter um ente dedicado à viabilização e toda uma coordenação, organização
para viabilizar essas produções no município, João Pessoa ela tem naturalmente como é que eu posso falar? Ela pulsa, tem muitas vantagens para se gravar aqui. Quando nós nós fizemos um levantamento de propósitos, argumentações para a criação da João Pessoa Film Commission, nós percebemos um detalhe que tem aqui, que é dos cenários. João Pessoa, você ao mesmo tempo está 15 minutos num cenário de rio, 15 minutos num cenário de mar. Você né? Diversa, os cenários são diversos. Ao mesmo tempo também que você não precisa ir para o sertão para gravar numa rua que pareça ser no interior. Porque nós temos ruas por exemplo, o Roger. O Roger tem ruas que se você for dar uma andada pelo bairro, parece que você está no interior, com aquelas fachadas típicas de cidade do interior do Nordeste. Então, é muito atrativo gravar em João Pessoa também por essa vantagem. Então, tendo em vista assim, essas facilidades geradas graças a essa iniciativa, eu queria saber de vocês também assim, quais as principais dificuldades que vocês acham assim, que o mercado de cinema paraibano ainda enfrenta, ainda tem a superar. Então, quanto gestor, né? Porque agora estando quanto gestor, eu percebo um grande obstáculo para que nós consigamos realmente atingir nossa excelência maior que nós e que estamos aqui, inclusive, em prol de um filme produzido, viabilizado com recursos do município, com realizadores do município, no município, né? Isso já está mais do que comprovado, nossa capacidade criativa e para se realizar cinema aqui. Com atores, atrizes, exato, e todos os profissionais. A gente nós não chamou ninguém de fora. Todas as ferramentas necessárias nós temos. Eu acredito que um grande empecilho é a sazonalidade. Sazonalidade no sentido de investimento de recursos, sazonalidade no sentido de estruturação, porque uma toada que eu venho colocando enquanto gestor, Diana, é de estruturação do setor. Estruturação no setor no sentido de não lançar de tempos em tempos um edital, planejadamente, uma linha de políticas estruturantes, seja no fomento à produção, que é uma das linhas numa cadeia produtiva, né? Nós temos, Bertrand mesmo na sua apresentação colocou que para você levar e estar o filme agora pronto para ser exibido, leva-se todo um percurso, tem todo um percurso para ser conseguido e atingido, né? O seu resultado final, que é a exibição do filme. Mas precisa-se se instituir a cadeia produtiva. Precisa-se estruturar essa cadeia. Um produto audiovisual, ele passa pelas etapas de desenvolvimento, passa pelas etapas da formação da sua equipe, né? Passa pela etapa, seja da produção em si, e além disso, a negociação e comercialização. O Festcine trouxe uma experiência de ambiente de mercado, onde o Bertrand conseguiu atingir algumas conquistas, né? Seja a nível nacional, inclusive, né? Então, e passa também pela difusão dessa obra. Então, acredito eu que a maior dificuldade, que eu acredito, inclusive, é a última fronteira para que nós consigamos atingir nossa excelência maior, é a estruturação e o extermínio da sazonalidade. É importante reconhecer que o cinema é uma atividade industrial necessária, é uma atividade que movimenta o setor em todos os sentidos, turismo, porque vai mostrar as paisagens locais. Muita gente chamou a atenção desse filme, O Seu Amor de Volta, que é o centro histórico, gente que é daqui, pô, que linda aquelas cenas à noite, né? Gente de fora que não conhecia e ficou com vontade de ir lá conhecer, né? Então tem isso, quando você filma, por exemplo, o Cangaço Novo lá em Cabaceiras, ou o Alto da Compadecida, a cidade virou turística, que Cabaceiras era desconhecida. Então é muito importante o cinema para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento da cadeia produtiva, como o Paulo falou, fornecedores de alimentação, hotéis, pousadas, costureiras, marceneiros, todas essas pessoas, esse pessoal é envolvido
no processo, né? Então, mesmo que seja uma produção de fora, vai usar mão de obra local, serviços locais. Então, a Film Commission, como eu falo, tem essa função de colocar à disposição do produtor, do realizador, toda essa cadeia, movimentar toda essa cadeia. Então, o poder público tem que reconhecer que não é favor nenhum que está fazendo, pelo contrário, está trazendo investimentos, fazendo publicidade da cidade, do estado e tal. Em relação à produção, a gente pensava a distribuição, que é um entrave ainda para a gente, que a gente vê filmes que conseguiram entrar por conta, porque tem edital de distribuição. Eu não tive a sorte, porque chegou a peste, a pandemia e a peste no governo, que acabou tudo, e eu não coloquei para distribuição o filme. Porque os distribuidores ficam interessados, mas é para isso você ter um dinheiro, a produção ter um dinheiro para eles poderem fazer seu filme circular. Então, assim, tem outras janelas que é muito importante, e durante o Festcine JPB, eu tive a maior sorte, né, a partir do que o festival proporcionou, o encontro de mercado, eu encontrei com o Canal Brasil, com a Globoplay, com produtoras nacionais, né, e apresentei os meus projetos futuros, e apresentei o que eu tinha. Então, o Canal Brasil se interessou, comprou o filme e colocou nas plataformas Oi, Claro e Vivo. O filme está lá, O Seu Amor de Volta, está no Canal Brasil, nos streams, né? E assim, mesmo assim, a gente quer ver um cinema na sala, né? Quer ver um filme na sala. É muito prazeroso assistir o filme, uma sessão. Eu não fui todo dia, né? Mas a vontade é de estar lá assistindo a reação do público e tal, né? Mas isso, uma cadeia de cinema local, né, Cinépolis, local não, nacional e internacional Cinépolis. É localizada aqui, né? Aqui fez uma mostra agora recente, o Cinema Nordestino, né, um festival Cinépolis Cinema Nordestino, e a gente teve chance em 4 capitais de exibir nossos filmes, simultaneamente, né? Filmes também lá de Natal, filmes de São Luís, filmes de Fortaleza, e foi tão exitosa a experiência que a Cinépolis pretende fazer isso todo ano. E produção não falta, a gente tem vários filmes paraibanos que não chegaram às salas de cinema, né? Então, assim, não consegui uma distribuição, foi um trabalho de formiguinha, eu exibi em algumas salas, na Estação Botafogo, mas não em cartaz, foi só numa mostra, mas aqui o Banguê ficou em cartaz e foi a maior bilheteria do cinema. Isso me orgulha muito, não é grande coisa não, mas dos filmes que estavam sendo exibidos nacionais e internacionais, o Banguê anunciou isso no dia da exibição do filme de Kleber Mendonça, Retratos Fantasma, exibiu que a maior bilheteria daquele período de 2 meses foi O Seu Amor de Volta. Muito massa então, saber que isso é muito daqui, bom. Né? Pois é. E a gente pretende logo esse projeto se consolide, que eu acho que está se consolidando, o Cine, né, que exiba também, né, estão exibindo na TV, que seja também um projeto regular, que possa tornar visível essa produção, que alguns filmes não chegaram ao público. Não é? E também tem que pensar que não é só a sala de cinema, né? Então tem, por exemplo, esse meu filme eu acho legal, porque os professores, eu vou para Natal de novo, para exibir o filme agora na universidade, para um debate. Exibi aqui em João Pessoa, na UFPB também, com debate com o curso de Ciências das Religiões. Então, em Fortaleza foi exibido em sala de aula, numa aula de documentário, Márcio Câmara, que é cineasta e faz som em cinema, muito conhecido, teórico também, tem livro publicado. Ele pediu esse filme para mostrar para os alunos e eu participei de um debate online. O Centro Cultural Banco Nordeste tem também feito escoar essa produção, exibir em sessões especiais. Então é isso, é procurar toda a janela que for possível para fazer o filme ser visto. E um adendo também, é importante colocar que o audiovisual, ele tem esse poder de agregar profissionais diversos, né? Bertrand, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu acho que... À vontade. Quantos profissionais, diretos e indiretos, foram contratados, participaram para a realização do filme? Mais de... Você deve saber mais do que você estava na produção. Mas tem assistente bastante. Deve ter umas 30 tudo. pessoas. Não, né? Só isso daí diretamente. Não, eu digo Agora, realização do filme. Tem muito mais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o audiovisual, ele é um ótimo negócio. Ele é um ótimo negócio porque ele é fomentador de emprego e renda. Ele, enquanto você pega um recurso que ele está ali numa faixa, sei lá, o Seu Amor de Volta foi feito por, na época 150 mil. 150 mil. Ele multiplicou esses 150 mil por não sei quantas
quantos profissionais contratados de forma direta ou indiretamente. É esse ponto que eu quero chegar. Então, é importante dizer que o audiovisual, ele tem esse viés, precisa-se ter esse pensamento e visão que ele é um grande gerador, um grande fator econômico. E para as produtoras aqui de publicidade e vídeo, né, muito bom isso, porque a lei exige que uma produtora seja local, que tem que estar cadastrada na Ancine, isso foi regulamentada. Isso foi tudo regulamentado nesse período, né? Isso gera emprego e renda, né, para muita gente. Né, imagina quantas produtoras agora, eu procurei produtoras para os meus novos projetos e não encontro. Olha aí, gente, o aviso, entendeu? Se eu soubesse, aí todos estavam ocupados com projetos. Se eu não me engano, o audiovisual nacional, ele já superou a indústria farmacêutica, a indústria automobilística não. Mas eu acho que ele está ali... galgando mais espaço. Ele está no top 3, pode, com certeza. Porque... É um pouco investido e um retorno muito grande. Olha, você vê a quantidade de produções, tem isso pelas políticas públicas dos últimos governos, né, com exceção do último, mas e também a demanda dos streams, dos espaços, das janelas. Tem streaming demais, tem TVs demais, né? Então, esse pessoal precisa de conteúdo, né? Então, não, eu vou mais além, Bertrand. A demanda do público. Sim. Porque quando um público toma conhecimento desse filme de Bertrand e vê na tela projetada cenários, lugares da tua cidade, ele tem ali, na hora, uma ligação afetuosa com aquela imagem. Então, eu acredito que, na verdade, o público ele anseia muito. Existe essa demanda do público para os cinemas e os filmes locais. Sim, é uma sensação assim, inexplicável, realmente. E se assistir, ver os lugares pelos quais você passa, as pessoas que você conhece. Ai, eu conheço ele, eu acho que eu já vi ele, eu já passei por ali. Dá uma coisa muito exatamente. massa. Eu senti isso também assistindo O Seu Amor de Volta, quando eu vi as cenas lá no centro. Ai, minha gente, olha, eu vou ali naquele karaokê ali. A Paraíba virou referência no cinema, no audiovisual, no teatro. Então, grandes diretores vêm à Paraíba procurar atores e atrizes, né? Cenários também. Você vê que Cabaceiras virou cenário de vários, já virou. E, assim, isso é importante para o Estado, né? Pernambuco vem buscar atores aqui, o Nordeste vem buscar, não é? E o Brasil todo está vindo buscar atores nordestinos. Principalmente ter mais diversidade para representar o Nordeste, né? Os Nordestes, no Exato, plural. Porque, legal. assim, não é, né, só um sotaque, não é só um cenário, não é só seca, não é só aquilo que a gente tem visto tanto. É diverso o nosso Nordeste. Várias Paraíbas. Isso. Por exemplo, Nazarezinho, que Paulo falou, que eu tenho uma relação muito estreita, porque eu sou de Cajazeiras e tal, e tenho muitos amigos lá, tem um cenário belíssimo. Até estava vendo incêndios recentemente, né? Muitos incêndios. A Serra de Santa Catarina? Santa Catarina, mas é um cenário belíssimo. Meu projeto documentário vai ser lá, filmar uma comunidade lá. Né? Então, assim, tem muita coisa a ser revelada pelo cinema, né? E pelas reportagens de televisão e tudo da Paraíba. E aí, aproveitando que tu já deu aí um spoiler do próximo documentário, a Paraíba tem uma grande produção de documentários e de curtas, né? E aí eu queria saber, assim, vocês confirmam essa afirmação? Quais vocês acham que são os principais fatores para ter essa preferência? A tradição documentária paraibana já vem de décadas, né? Com Valfredo Rodrigues, nos anos 20, que fez longas metragens, que aí vem Lindo Duarte com Aruanda, que projetou a Paraíba, virou referência, é historicamente documentado, a importância de Aruanda, aí vem Vladimir Carvalho e tal, esse cineasta mais da década de 70, 60, 70. E assim, até os anos 80 era o documentário que predominava. Agora não, a ficção já tem uma produção grande de ficção e tem pessoas se revelando, roteiristas, porque na minha época de estudante de documentário, a gente nunca via um roteiro de ficção, só em livros. Não tinha manuais de ficção, eu passei para ensinar na universidade e me deram a disciplina de roteiro quando eu não tinha um manual de roteiro. E fui aprender, e ler, procurar e tal, ler em outros idiomas para poder dar aula de roteiro. A gente não tinha, a gente tinha só documentário.
os cursos, as oficinas eram de documentário. Hoje, com essas políticas públicas, você tem gente que tem aula de roteiro em todo canto, o tempo todo. Então, já a ficção já não posso dizer que o documentário é predominante mais. Né? Mas existe uma escola instituída, né? Como Sim. o Bertrand mesmo falou, desde o Valfredo, 1929, década de 20, sobre o céu nordestino, né? E é muito importante esse ponto que Bertrand coloca no que se diz respeito a essa virada do documentário para a ficção, porque nós, enquanto realizadores, percebíamos isso na época. Nossa, só tem documentário, a ficção... Porque na realização, os modus operantes de um set de documentário e um set de ficção são bem distintos entre si, né? Na sua forma clássica, eu quero dizer. Porque no cinema quase tudo pode, né, Bertrand? Ele é muito maleável, né? No que se diz respeito à realização. Mas nos seus modos clássicos, o set de documentário e o set de ficção, eles têm diferenças bem distantes, assim. E, como o Bertrand coloca, essas políticas instituídas no período recente deu essa virada, seja no investimento público, no investimento direto para produções audiovisuais. Formação também, né? Exato, e eu vou chegar nisso. No que se diz respeito ao investimento, para você ter ideia, Diana, dificilmente se viu um longa-metragem paraibano. Né? É recente, inclusive, essa virada de de longas-metragens realizados, inclusive de ficção. Então, essa virada está ligada diretamente às políticas instituídas. E eu ressalto aqui que no período que a Funjop lançou o edital em parceria com o governo federal, com a Cine, foi o período mais profícuo, porque surgiram várias ficções e o impacto dessas ficções, desses filmes, né, ficção e documentário, no Brasil, veio através do Aruanda, quando exibiu uma mostra sobre o céu nordestino com 5 longas-metragens produzidos na Paraíba no ano anterior, naquele ano, aliás. E isso foi a mídia, a imprensa nacional toda, chamou até de a primavera do cinema paraibano, e chamou muita atenção para o cinema feito na Paraíba. E daí a gente está com um monte de longas-metragens de ficção, não é? Aí sendo produzida, né? Aí eu vou chegar num ponto que Bertrand já tinha colocado, a questão de formação. O setor conseguiu dominar os meios de produção, estava ali nessa produção mais frequente de ficção e longa-metragem, justamente com essa política de fomento para a produção, mas existe também uma segunda virada no que se diz respeito à formação de roteiristas. É lançado um laboratório para desenvolvimento desses roteiros de longa-metragem, porque é importante enfatizar, e Bertrand pode dizer melhor também, que tinha-se um pensamento aqui, João Pessoa, Paraíba, de que audiovisual é chão de set. É só isso que existe. Mas não, como eu falei na minha fala, como eu falei já, é uma cadeia. Então, precisa-se ter várias linhas fomentadas, seja para o desenvolvimento do roteiro, que é o ponto de partida da obra, e um roteiro de longa-metragem para ser desenvolvido, Bertrand sabe bem, é muito exaustivo se debruçar sobre o desenvolvimento daquela obra, que é uma obra em si, o roteiro de longa-metragem, ficção ou documentário, né? E também a produção em si e após isso, a sua distribuição. Então, tem que se pensar que não só existe o chão de set quanto produção, no fomento à produção, no fomento à realização do audiovisual paraibano, mas também todas essas outras linhas que precisam ser fomentadas. E aí o cinema paraibano tem esse histórico, né, de ter esse momento profícuo de produção e essa segunda virada no momento em que se percebe e se desenvolve políticas para outras linhas. Trazendo agora o papo para a nossa sessão do Cine Paraíba, que é Com o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira. Quando eu assisti o filme a primeira vez, me veio aquela dúvida nas primeiras cenas, né? Eu vi assim a interpretação e eu ficava... É documentário ou não é? É ficção ou não é? Conta pra gente um pouco assim como foi esse desenvolvimento do filme.
Tá, esse é o seguinte, a gente estava falando roteiro, documentário e ficção, são diferentes, mas a tendência é cada vez o roteiro de documentário ficar um pouco próximo da ficção, não tão próximo, porque a gente fazia uma pauta, né? Quando eu estudei documentário, mesmo na França e tal, o pessoal, não é um roteiro, você vai dizer o que é que você quer, que personagem você vai entrevistar, que cenários, que objetos você vai usar imagens de arquivo, vai usar fotografia, cinema e tal. E a gente tem que dizer isso. Aí depois de um certo tempo, eu achava estranho, porque a gente não tinha aula de ficção, roteiro de ficção, não tinha aula, não tinha contato com ficção, roteiro de ficção, né, durante esse trajeto todo. Mas depois, com o tempo, começou-se a falar de roteiro de documentário. Então, para você concorrer a um edital como esse da Funjop, ou do Doc TV, que eu concorri também, você tem que fazer um roteiro. Lógico, não é um roteiro fechado, como a ficção. Não é só plano de gravação, não. É você imaginar a montagem do filme, propor uma montagem, propor uma estrutura narrativa. Vamos iniciar o documentário, nosso documentário com cenas assim, assado, vamos intercalar com isso, aí desenvolvimento. Vai acontecer isso, vai isso. Então você vai ter que criar, quase ficcionalizar. Não vai botar ali falas, assim, as falas como estão, né? Mas você vai ter que criar uma estrutura de roteiro, uma sugestão de estrutura de roteiro. O Doc TV chamava assim, sugestão de estrutura do roteiro. Que você vai ter que ficcionalizar. Eu vou pensar isso, vai fazer isso, aquilo. Mesmo que você saiba que não vai poder, às vezes não vai poder conseguir. Não tem certeza se você vai conseguir, porque o documentário tem o imprevisto, né? Tem a imponderabilidade, o acaso. Então, você tem que saber tirar proveito dessas coisas. Personagens que vão surgindo no caminho, outros que você não vai se vir, não fala como eu imaginava. Né? Você tem muita decepção. Você chega no set assim, você diz, como é que eu vou fazer agora? A pessoa é tão expansiva e tal, mas na hora que a gente liga a câmera, a pessoa se cala, não fala. Aí começa a criar métodos. Eduardo Coutinho era mestre, né? É uma pessoa que eu tenho como referência, porque eu gosto muito dos documentários dele. Mas assim, eu digo, e aí tem esses imprevistos, você não pode, tem que tirar proveito disso, tem que ser criativo, aí é que é onde entra a imaginação, né? Mas esse documentário, Seu Amor de Volta, ele está praticamente como roteiro, a cena final, pelo menos, eu dizia, a cena final vai ser essa, não vou dizer não para não casar, não dá spoiler, a cena final tem que ser essa, e ficou no roteiro assim, no final foi. Então tinha a previsão de ter Marcélia Cartaz no elenco, né, de outras atrizes como Verônica Cavalcante, que aparece no filme, mas não ficou como personagem principal, né, então, e várias pessoas foram convocadas para o filme, pessoas desconhecidas, não só tinha atores e atrizes, como ficou no final, mas que terminou no trajeto, na montagem, modifica. E a montagem é outro momento do filme, do documentário, que é muito mais imprevisível do que na ficção. A ficção, praticamente, a montagem já está prevista no roteiro. Né? Porque você tem montagem quando você filma, você tem montagem quando você escreve o roteiro, você já está montando as cenas como você vai querer ver na tela. Então tem montagem nessas três fases, na filmagem e na produção, na pós-produção, na montagem, né? Então, mas o projeto ficou mais ou menos muito próximo do que estava lá naquele roteiro proposto. Mas isso não é sempre, não acontece sempre assim. Inclusive, ouvindo o Bertrand falar, eu lembrei, porque assim, eu estou um pouco distante, tem um tempinho do set, né, da realização, depois que eu me assumi quanto gestor público. Foi ótimo, perdeu o diretor, né? Mas ganhou o gestor. Foi, a gente teve ótimas coisas, como Film Commission, agência de cinema, tudo isso nessa passagem de Paulo pela Funjop, a gente está muito contente. Eu sinto pena dele não estar filmando, Mas, retomando aqui nas lembranças de set e elucubrações de realização, de questões artísticas, eu percebi, e ouvindo o Bertrand dizer agora, eu lembrei que o documentário, ele dá mais liberdade na realização do que a ficção. É engraçado isso, assim, para quem não é leigo na realização, entender isso, mas parece que, documentário em aquele formato quadrado, né, cabeças falantes, contando ali verborradicamente uma história que tem que ser obrigatoriamente real,
Mas o que é realidade? Fica aí o questionamento. Né? Então, dá para pirar muito, sabe? Enquanto realizador de documentário. Porque você pode colocar em xeque todos esses conceitos, sabe? Então, lembrando agora, ouvindo o Bertrand falar, deu para dar uma inspirada e lembrar como o documentário é tão... E aí, inclusive, fica aí a dica, vejam esse filme. Porque ele é uma aula, de verdade, ele é uma aula de cinema. Ele é uma aula de cinema. Obrigado. Eu paguei para ele fazer esses elogios. Vice-versa. É porque eu também trabalhei no filme. Mas lembrando que Paulo trabalhou no filme, ele não era da Funjop, né? Não é. Não poderia trabalhar se ele fosse da Funjop. Ainda bem que eu peguei ele ainda... Ainda deu para aproveitar um pouquinho esse momento. Mas lembrando, a ficção, você pode ter toda a liberdade de imaginar e criar o roteiro. Mas chega o produtor, vai lhe tolher um monte de coisa. Não, essa cena não pode ser. Como é que a gente vai fazer essa tempestade? Vai custar uma nota, então tira a tempestade. E vai moldando o roteiro para caber dentro do orçamento. Documentário não, com raras exceções. A não ser que você queira viajar muito, passear, para poder, aí gasta uma quantidade maior de dinheiro. Mas o documentário é muito mais livre para você mudar no percurso e na montagem muda tudo. Né? A gente pode dizer assim que a gente faz uma estrutura de caminho a percorrer, exatamente. Mas a gente vai sentindo à medida que vai fazendo. Você vai né? sentir necessidade de tirar personagens, colocar outros, Tanto é que estratégias de abordagem, né, tal, vão surgindo. E aí, relembrando um pouquinho assim a dúvida que eu tive, né? Eu queria saber se chegaram para tu alguns comentários desse tipo assim, alguém perguntando: é de verdade aqueles depoimentos? Ou não é tão verdade assim? Pois não sei se eu falar, vocês, o espectador vai perder um pouco. Acho que é melhor não dizer. Não, é assim, o mínimo possível. Só para dizer, tu mas recebeu no debate esses eu digo, eu não sei guardar segredo. Meu irmão Nanego é que diz, tu também explica demais, o povo deixa o povo ficar imaginando. Eu digo, porque no debate eu digo, essas falas são reais, isso é real, essa mistura de realidade e fantasia. E aí, Bertrand, me conta um pouquinho também, assim, tu já mencionou que foi um dos ganchos, assim, para tu desenvolver o filme, foi aqueles cartazes, né, que a gente vê, assim, na rua, e eu queria saber, assim, mais do que foi te inspirando a tirar dali uma história, ou várias histórias. Inicialmente foi um filme de Woody Allen, você vai encontrar o homem da sua vida, eu acho que esse é o título, se eu não estiver enganado, ou é o homem ideal, não é o homem de sua vida, que é a história de uma mulher que perde o marido para uma mulher mais jovem, o cara todo malhado e tal, e malhando, né? Antes não malhava para conquistar essa menina mais jovem e tal, e ela fica desesperada, né? Então ela vai para uma vidente, e começa a dar dinheiro para a vidente, e a família toda empolvorosa, porque ela estava jogando dinheiro fora e tal. Mas, isso podia ser um tema de um documentário, porque ficção já tinha aquela lá. Aí eu pensei, um documentário sobre cartomantes e videntes, tudo era muito interessante. E aí fui fazendo esse projeto, né? E ainda não estava com edital, e comecei a fazer a pesquisa, e fui lá em Mãe Dela Mare, não sei se você já ouviu falar, que não sei nem se ela está viva ainda, mas era aqui na Diogo Velho, né? E aí tive que marcar uma consulta, não falei que era para fazer um filme, e fui lá para me consultar, né? Depois eu levei um DVD, quer dizer, já levei depois que terminou a sessão, eu disse, eu vim para essa consulta, mas também eu sou cineasta, quero fazer um projeto para submeter a um edital que vai surgir, que foi esse edital da Funjop com a Ancine. E aí ela, de jeito nenhum, não quero, não dou entrevista para a televisão, todo fim de ano a TV procura para fazer previsões e tudo, eu não aceito e tal. E eu deixei um DVD para ela, disse, para ela entender, é um filme que eu fiz, esse aí, e tal. Era até o Rebeliado, sobre a ex-travesti. Mas não teve jeito, deixei um cartão, ela, não vou aceitar. Aí disse, vai ser difícil fazer um filme, vou ter que botar atores e atrizes interpretando. Mas depois o Williams, um dos personagens principais, né, do filme, tinha uma rede de contatos, a gente foi conseguindo pai de santo, mãe de santo, que aceitou participar do filme. Que eu agradeci muito, porque se fosse atriz ia misturar tudo, as pessoas iam achar que tudo era ficção mesmo, ia terminar sendo uma ficção. E para mim é um documentário mesmo, são histórias reais,
algumas com algumas fantasias e tal, mas é um documentário. Coloca também a questão da alter ego, não sei, ou alter ego. Autoestima, Laura Jezebel de sim, o alter ego. É mesmo. É porque o Williams, mas aí está bem claro no filme, ele diz, chegou um tempo que eu tive necessidade de escrever sobre isso na minha vida. E aí esse personagem, ele virou real, porque ele, na verdade, o que ele escrevia era em cima do que ele estava vivenciando. Só que ele dava nomes diferentes para os personagens. Então, para ele criou Laura de Jezebel, que era a personagem dele, o alter ego dele, Laura de Jezebel. E todo mundo no cinema chama ele de Laura. Ele disse o Laura e todo mundo que trabalha com cinema, conhece... teatro, conhece, chama de Laura. Laura de Jezebel. Inclusive, no cartaz aparece, chamando a atenção para vocês, ele vem passando na rua e ele para e fotografa um anúncio de uma cartomante, que se chama Laura de Jezebel. Isso foi a gente que produziu. Um easter egg. Vem aí. Um pouquinho mais na frente as pessoas vão saber o que é. E pronto, Laura, e todo dia ele continua escrevendo, ele posta algumas coisas no Histórias de Laura, né? Que tem momento que Dani interpreta Laura. Dani faz um pouco, na parte ficcional, Dani faz o papel de Laura. Mas são essas histórias de desamor que são muito parecidas, no geral, e que todo mundo se identifica com essas histórias, porque todo mundo sofreu por amor, né? Inclusive, no filme, eu tentei um homem para dar um depoimento, ele foi tudo, mas o homem não sofre por amor, muito pouco. Deve sofrer, mas é egoísta e é muito mais difícil, né? As mulheres vivem mais intensamente as relações, né? E o perigo é isso, porque o homem não sofre tanto, né? E quer logo destruir. Então eu vou lançar aqui a braba. O sinônimo de amar é sofrer. Pega a música da TV Globo. Como a gente estava mencionando aqui anteriormente sobre o movimento conhecido como a Primavera do cinema paraibano, né? O teu filme foi um dos que estava listado, né? E eu queria saber para tu, assim, a sensação de participar de um marco tão importante aqui para o cinema paraibano. Pois na realidade o filme estava pronto em 2018, nessa edição do Festa Aruanda. E assim, vou perder um ano do festival, se eu botar a data 2018, porque a gente não queria exibir em 2018. E aí entrou na relação desses filmes, né, na mostra sobre o céu nordestino, e eu disse, Lúcio, vou tirar não vou botar na competição. Acho que fui eu e Torquato que tiramos os filmes da competição. Uhum. Não, vai estar na mostra, mas não vai ser competitivo. Aí eles aceitaram e tal, botaram até no catálogo, não competição e tal. Só que Jean-Claude Bernardet, que é o grande teórico de cinema e tal, ele estava na plateia, ele era da crítica de cinema e tal, e eles, aí ele fez questão, reuniu o júri e disse, a gente vai dar mesmo que ele não queira. E deu o prêmio da crítica, né, que estava nomes como Zanin, Marido Rosário, Jean-Claude, e foi bom, de certa forma, mas por outro lado, por exemplo, Vladimir Carvalho disse, esse filme vai estar, Walter Carvalho estava no festival e fez muitos elogios, e Walter disse, não, esse filme vai para É Tudo Verdade, que é um festival internacional de documentário super importante. Referência, né? Referência mundial, e eu disse, vou perder essa chance, porque eles não aceitaram. Exibir uma vez, eles não aceitam, tem que ser inédito. E aí perdi uma chance que eles diziam que garantia a exibição no festival, mas, por outro lado, a repercussão que essa mostra teve na crítica, nos jornais, na mídia, grande mídia, São Paulo e tal, Rio, os jornalistas estavam cobrindo aqui, foi tão importante que eu disse, tudo bem, não vai para É Tudo Verdade, mas estou fazendo parte dessa história e é o que é importante. É importante também colocar, Diana, para somar a fala de Bertrand, que esse movimento origina-se, como eu disse, num momento onde o setor toma para si os meios de produção, que são os editais e os recursos do investimento público, e aí eles conseguem ter esse salto, essa virada tão significativa, né? Que inclusive até Vladimir fala, né, Bertrand? A fala de Vladimir é uma gata parida
de não sei quantos filmes, porque realmente assim, de se surpreender para quem conhece como se dá e como se dava a produção paraibana, né, na sua frequência, de perceber de cara cerca de 6 filmes. 5 estavam na mostra, mas tinha filmes que já estavam produzidos, estavam finalizando. E longas-metragens, ficção, por exemplo, Sol Alegria, um filme que despontou para festivais internacionais, Nova York, no MAN, no Museu de Arte Contemporânea de Nova York. Acho que foi Rotterdam, que é um festival europeu super conceituado. E para quem sabe da produção paraibana, receber esse impacto foi, assim, de encher os olhos, né? Então, é importante dizer que é um resultado de política pública, de investimento e dedicação. Como é também ter o teu filme no Cine Paraíba, um projeto para a televisão aberta que vai chegar em públicos assim diversos em toda a Paraíba. Primeiro, tem uma coisa boa nesse projeto, que é a divulgação que essas TVs vão proporcionar. Divulgar, Alcance, chamar, né? Chamar para ver o filme, né? Depois, a questão mesmo, as pessoas que não viram no cinema, não tiveram a chance de ver no cinema, elas vão ter essa oportunidade de ver na televisão, né? É muito bom saber que esse filme estava no Canal Brasil e o Canal Brasil liberou porque a gente tem um contrato com o Canal Brasil, são 3 anos. E aí Isabel fez essa ponte junto comigo, eu coloquei ela em contato com o pessoal do Canal Brasil e eles não se recusaram, que eu acho isso muito legal, essa parceria, né? O Canal Brasil dizer, não, vocês podem exibir o filme e aí uma TV aberta, né? Então acho isso muito bom porque, né, a gente já está divulgando nas redes sociais, a TV vai fazer chamada e tal, está fazendo já, está todo mundo curioso, o que é isso, esse Cine Paraíba, o filme vai exibir quando, né? Então, personagens que a gente não, por exemplo, não são os personagens como Zezita Marcélia, mas a Mãe de Santo já deve estar informada que vai estar na tela, né? Então, isso é bem gratificante, é muito gratificante. E é isso que a gente quer, o filme ser visto, porque uma obra só se completa quando ela chega ao público, senão não é nada. É só um prazer do realizador e o desgosto de não ver que sua obra não está chegando, de qualquer obra. Fora o alcance também, né? A TV tem esse poder de chegar em cada lar da Paraíba, ou até mesmo até onde a TV Cabo Branco e a TV Paraíba consegue chegar, é de levar esse cinema e o que nós também comentamos aqui no nosso papo, de conseguir ver a Paraíba na tela, seja em qual tamanho for, né, Bertrand? Sim. É muito importante isso. Faz com que tenha esse afeto, esse afeto de se reconhecer e se identificar. Porque tem algo que a gente sempre preza no cinema, é a nossa identidade. Nossa identidade enquanto paraibano, nossa identidade enquanto nordestino, nossa identidade enquanto brasileiro. As obras audiovisuais, as obras de arte têm esse poder, né, de estar ali e fazer com que você consiga se enxergar nela. A obra de arte ela tem esse poder. E assim, é imensurável o projeto em si, né? Ele é muito importante por isso também. A nossa conversa está muito boa, mas infelizmente está chegando ao fim. E aí eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por terem topado participar do nosso videocast e por contribuírem tanto com o cinema paraibano. Muito obrigada. A gente que agradece. E preparem a pipoca, hein? Por favor, convidem as pessoas para assistirem. Bom, eu quero aproveitar e convidar vocês, né, para assistir o filme O Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, né, nas TVs Cabo Branco e TV Paraíba. Né, vocês que perderam essa oportunidade vão ter agora essa possibilidade. Eu acho que vocês não vão se arrepender. Eu quero convidar vocês a assistir Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira. E também quero convidá-los a
descobrir um novo mundo, um novo universo, um novo cinema, que é um cinema realizado na Paraíba, que é um cinema realizado por nós paraibanos, nós nordestinos, e posso garantir para vocês que vocês só têm a ganhar. Você aí do outro lado, que nos ouve e nos assiste, não deixe de comentar usando a hashtag Cine Paraíba. Me diz o que é que você está achando dos nossos bate-papos, dos filmes do Cine Paraíba. E não deixe de assistir o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, sábado, dia 25, depois do Supercine, nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Cine Paraíba, a tela do cinema paraibano é aqui.